Eu lembro que teve uma pergunta, né, que a gente não colocou aqui, que a gente até comentou de como que eu como, né, assim. Eu vou só explicar um pouquinho, eu acho que, e aí a introdução alimentar que eu fiz com meu filho também. Então, isso está sempre mudando, né? Então, isso eu gosto de falar porque não tem um jeito certo. Então, eu estou sempre tentando mudar alguma coisinha e ver o que acontece. Quando eu comecei com low carb, tentava contar um pouco de carboidrato, tentava comer próximo de 50, comia carne, comia um monte de outras coisas e tirei óleo vegetal. Depois eu comecei a testar mais com dieta cetogênica. Eu abaixei para menos de 50 gramas, testava para ver se eu estava em cetose, né? Comecei a fazer jejum. Aí eu comecei a estudar mais sobre carnívora. Eu fiz alguns meses de carnívoro estrito, sem nada além de carne e vísceras. E foi bem interessante, porque realmente, assim, eu vi que me sentia muito bem, fiquei bem. É um pouco difícil, porque você quer comer outras coisas e na rotina do dia a dia. Você não solta pum, quase não caga, porque você absorve quase tudo. Emagreci um pouco mais, que eu já estava magro, mas mantendo massa magra e mantendo atividade de exercício normal. E hoje o que eu faço eu como basicamente quase tudo, assim, a maior parte das minhas calorias vem de produto animal, então é carne e ovo. Em geral, eu acordo, eu normalmente tomo um pouco de água, de manhã eu tomo com um pouquinho de sal. Eu gosto de tomar um café pela manhã e eu ponho um pouquinho de manteiga e um pouquinho de MCT, que é um derivado de óleo de coco. Eu comecei a fazer isso lá no começo, na época de cetogênica, e eu acho gostoso, eu continuo fazendo até hoje. E aí eu não sinto fome de manhã. Em geral, eu não como nada, eu fico de jejum intermitente, vamos dizer, até a hora do almoço, que aí normalmente eu como um bife um contrafilé, bife ancho, alguma coisa assim. Devo comer aproximadamente uns 400 gramas de carne, né, com sal, e às vezes como uma fruta de sobremesa ou não, né? Em geral, eu fico até o jantar, e aí no jantar eu vou comer um bife de novo, ou um hambúrguer, ou alguma coisa assim de carne, e como uma fruta também de sobremesa. Eu tento ao máximo colocar fígado em algumas dessas refeições durante a semana. Às vezes faço caldo de osso, e aí eu posso tomar ele, o caldinho, ou às vezes eu transformo ele em cubo de gelo e bato com fruta, com banana, para tomar. E acho que fica gostoso também. Já bati com abacate também. E então gosto de caldo de osso. Mas basicamente eu acho que é isso. Às vezes eu chego em casa com vontade de comer alguma coisa e quero esperar a família para jantar, aí eu acabo batendo também, ou comendo alguma fruta, ou comendo queijo, gosto de queijo. Não faço tudo certo, né? Então às vezes eu também escapo. Tem coisas que eu faço mais porque eu acho gostoso, então assim, pô, eu comecei a ver que fruta não parecia ser tão ruim, fiquei um pouco mais liberal em carboidrato, eu comecei a comer mais fruta doce porque eu acho gostoso, não porque necessariamente eu acho que eu preciso delas. E aí tem vezes que dou uma escapada, né? Você está com a família e vai ter o que vai comer, eu como o que tiver na mesa, mas isso é raro na minha rotina. Eu sinto bastante diferença quando eu fujo assim do padrão, eu fico distendido, eu volto a ter refluxo quando tenho mais, é, sinto que muda pro cocô, vejo que faz diferença no meu sono, então eu sou bem noiado assim de ficar fazendo controle de sono. Quando eu tomo vinho, às vezes eu tomo, vejo que muda também. Mas em geral essa é a minha rotina, assim, né? E aí quando eu quero tomar café da manhã, sei lá, no final de semana, acabo fazendo uma omelete. Eu como um monte de ovo feito na manteiga com um pouco de queijo. E às vezes como fruta também. Mas basicamente isso é o que eu como, assim, minha esposa é meio parecida comigo. Na... Tem um monte de receita hoje de coisa carnívora, dá para fazer pizza com massa de frango, dá para fazer pão com massa com peito de frango. Tem um monte de coisa que dá para criar em cima disso, né? E tem um monte de receita na internet. Para o meu filho, o que eu fiz assim, quando ele começou a ter interesse e querer comer, eu acho que ele não tinha 6 meses, estava com 5 meses e pouquinho.
eu via que ele começou a querer comer. Ele queria pegar as coisas, pôr na boca, aí eu comecei a dar a comida que eu estava comendo. Então, ou eu fazia um ovo para ele, ou eu dava um pedacinho da carne para ele ficar chupando, pegar um pedacinho de fígado. E aí, com o tempo, ele foi testando, assim. A gente nunca ficou fazendo papinha, mas às vezes eu pegava caldo de osso, colocava um pouquinho de carne junto, ou amassava lá um ovinho com caldo de osso, batia uma papinha, sei lá, fazia uma rabada, sobrava carne com aquela gordurinha e o caldo, a gente também batia e dava para ele comer. E ele amamentou, ficou no peito até 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. Quando a gente tirou do peito, que era mais por uma questão logística mesmo da minha esposa, que estava precisando, estava difícil manter ele dependente do peito. E aí, quando ele quer mamar alguma coisa hoje, eu dou leite para ele, de vaca mesmo, né? Então, fui atrás de conseguir achar leite de vaca, que é leite cru, e de vaca 2 é o leite que ele toma em geral. E aí eu fui colocando frutas à medida que ele queria e carnes, né? Então, eu acho que é isso que ele come mais. Eu tento não ser muito chato, assim, né? Então, às vezes, você tá num lugar que vai ter um pão. Cara, eu deixo ele comer. Não acho que é o ideal, mas também não acho que o dano é tão grande. O mais fácil é você estar comendo bem e seu filho o que vai estar disponível lá vai ser comida boa para ele. Então, em casa, o que a gente tem na comida é o que meu filho come. Então, se a gente senta para almoçar e tem o contrafilé, ele vai comer o contrafilé. Eu corto um monte de pedacinho para ele, ele vai comendo a carne. Aí depois na sobremesa a gente vai comer uma fruta, ele vai comer a fruta também. Em geral é meio segue nessa linha, com exceção de algum dia que a gente faz alguma coisinha um pouquinho diferente para ele quando era menorzinho, que era isso. Sobrou pega uma rabada, vai lá, bate. Coisa que tem tutano, eu acho que sempre tentar colocar carne, víscera, coisas bem cozidas é uma boa ideia. De manhã, sempre, quando ele está com fome, a gente oferece um ovo para ele, antes dele querer comer fruta, porque o paladar doce é gostoso também. E para o meu filho tá sendo isso, tá indo muito bem. Acho que